Juízes 20, versão King James atualizada. Então todo o povo de Israel, de Dan a Berseba e de Gileade, saíram como uma só pessoa e se reuniram em assembleia perante Yahvé em Mispá. Os líderes de todo o povo e de todas as tribos israelitas se apresentaram na congregação do povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria armados de espada. E o povo de Benjamim foi informado que todos os outros israelitas haviam subido até Mispá e que eles queriam explicações sobre como aquele crime hediondo havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, tomou a palavra e relatou: Eu chegara com minha concubina a Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá se amotinaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava hospedado. Eles queriam tirar minha vida, mas em vez disso agrediram e estupraram minha mulher e ela morreu. Então tomei o corpo da minha concubina, cortei-o em pedaços e mandei uma parte para cada uma das 12 tribos de Israel. Porquanto aqueles indivíduos cometeram tal ato ignominioso e infame no meio do povo de Israel. Todos vós estáis aqui, filhos de Israel, consultai-vos uns aos outros e aqui mesmo tomai uma decisão sobre o que devemos fazer agora. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem e declarou: Nenhum de nós retornará à sua tenda, nenhum de nós voltará à sua habitação. Isto, pois, é o que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, de cada 10.000 homens, 1.000, com a missão de arrecadarem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e retribuir àquela gente o que merece por ter praticado esse crime horrível em Israel. Assim, se reuniram contra aquela cidade todos os homens de Israel unidos como um só homem. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e comunicassem: Que crime terrível é esse que se cometeu entre vós? Agora, pois, entregai-nos os responsáveis, esses indivíduos imorais e criminosos, para que nós os executemos e extirpemos esse mal do meio de Israel. Contudo, os benjamitas não quiseram dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Os benjamitas, deixando suas cidades, se concentraram em Gibeá e prepararam-se para combater contra os demais filhos de Israel. Contaram-se naquele dia os benjamitas vindos das diversas cidades. Eram 26.000 homens hábeis no manejo da espada, sem contar os próprios habitantes de Gibeá. Em todo esse exército havia 700 homens de escol canhotos. Todos eram muito hábeis, e qualquer um desses soldados era capaz de atirar com a funda uma pedra pesada e acertar um fio de cabelo sem pecar, isso é, sem errar. Os demais israelitas que uniram-se para combater a tribo de Benjamim somavam 400.000 soldados experientes no brandir a espada, todos homens de guerra. Então os israelitas subiram a Betel, a casa do Senhor, e consultaram a Deus. Quem de nós deverá subir primeiro para o combate contra os benjamitas? Perguntaram os demais filhos de Israel. E Yahvé respondeu: A tribo de Judá subirá em primeiro. Ao raiar do dia, os filhos de Israel saíram e acamparam defronte de Gibeá. Os soldados de Israel saíram para lutar contra seus irmãos benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 irmãos israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram encorajar uns aos outros e uma vez mais tomaram as mesmas posições de ataque do primeiro dia. Os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram, choraram e lamentaram diante da presença de Yahvé, indagando: Devemos ainda voltar a atacar os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: Sim, deveis outra vez marchar contra eles.
Diante dessa orientação, os israelitas avançaram contra os benjamitas também no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, mataram mais 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram a Betel e ali prostraram-se e lamentaram-se perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e ofereceram holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão a Yahvé. Então ergueram uma consulta a Yahvé. Naqueles dias, a arca da aliança de Deus estava entre eles em Betel. E Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, era o responsável por ministrar ao povo e cuidar da arca. E a pergunta que eles alçaram ao Senhor foi esta: sairemos novamente a guerrear contra nossos irmãos benjamitas ou é melhor que desistamos? Contudo, o Senhor lhes ordenou: atacai, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então os israelitas reorganizaram as tropas e armaram uma emboscada ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel marcharam contra seus irmãos benjamitas e, como das outras vezes, posicionaram-se em ordem de batalha defronte de Gibeá. Os benjamitas saíram confiantes para enfrentá-los, mas foram atraídos para longe da cidade. Começaram, como nas outras batalhas, a ferir alguns da coalizão israelita. E cerca de 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que leva a Betel e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas exclamavam: eis que os vencemos como antes, os demais israelitas combinavam: vamos fugir para atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Então todos os homens de Israel abandonaram suas posições e se organizaram em Baal-Tamar. E a emboscada da coalizão israelita atacou de sua posição a oeste de Gibeá. 10.000 homens de elite escolhidos de toda a coalizão de Israel vieram violentamente contra Gibeá. Recrudesceu o combate, mas os outros não sabiam a desgraça que os aguardava. Yahvé derrotou Benjamim na presença de todo Israel. E naquele dia a coalizão israelita matou 25.100 benjamitas, todos hábeis soldados armados de espada. Então os benjamitas concluíram que estavam mesmo derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, porquanto tinham plena confiança na emboscada que haviam preparado perto de Gibeá. Os homens destacados para a emboscada avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando avistassem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora no campo de batalha deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado cerca de 30 homens da coalizão israelita e começavam a comemorar. Certamente nós os venceremos, imaginaram eles, exatamente como nas batalhas anteriores. Mas o sinal, a coluna de fumaça, começou a elevar-se da cidade. E Benjamim, ao voltar-se, julgou que a cidade inteira estava se esvaindo em chamas para o céu. A coalizão israelita então deu meia volta e os benjamitas se assombraram, ao compreender que a hora da sua desgraça havia chegado. Então partiram em fuga desesperada da presença dos demais filhos de Israel na direção do deserto. Mas os perseguidores os alcançaram, e os que vinham da cidade os massacraram a todos, atacando-os pela retaguarda. Eles cercaram os soldados de Benjamim, perseguiram-nos sem tréguas e os aniquilaram até perto de Gibeá, no lado leste do nascente do sol. 18.000 dos melhores soldados benjamitas tombaram mortos. Os sobreviventes viraram-lhe as costas e fugiram rumo ao deserto para o rochedo de Rimom. 5.000 homens foram mortos nas estradas. A coalizão israelita perseguiu o restante do exército benjamita e assim matou mais 2.000 soldados. Ao todo,
25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados hábeis e valentes. Entretanto, 600 homens retrocederam e fugiram para o deserto na direção do rochedo de Rimom. Ali permaneceram escondidos por 4 meses. A coalizão israelita voltou aos benjamitas e passou ao fio da espada toda a população masculina da cidade, e até mesmo o gado e tudo o que ali se achava. E também atearam fogo em todas as demais cidades benjamitas da região.